Ok. Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus sobre nós, sobre nossas famílias, sobre a igreja. Mais uma semana, vamos orar, buscando ao Senhor a sua graça, agradecendo a Ele, pelo sustento, pela vida, pelo amor de Deus sobre nós, aquilo que Deus tem feito em nossas vidas e através de nós. Amém? Vamos curvar as nossas vidas. Graças te damos, Senhor, por mais um dia na sua casa. Queremos agradecer pela sua graça, o seu amor, sua fidelidade, presença do Senhor em nossas vidas. Pela obra de Jesus naquela cruz temos acesso ao Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Agradecemos pela obra do Espírito Santo que conforta, consola, que ensina, que convence as nossas vidas, e clamamos ao Senhor a sua bênção, que este momento, Senhor, possa ser um momento de edificação, de fortalecimento, um momento de estarmos com o Senhor aqui, ouvindo a sua palavra. Tem misericórdia de mim, apenas um instrumento, dá-nos a sua graça, em nome de Jesus, amém, amém. Bom dia, irmãos, todos estão bem? Graças a Deus, amém. Vamos então dar continuidade ao penúltimo capítulo, da primeira carta de João, no capítulo 4. Então nós já estamos indo para o término. Hoje vamos ver este capítulo. Eu peço que vocês estejam abrindo a Bíblia aí, física, no celular. Nós não vamos ler o capítulo todo agora, vamos lendo os versículos de acordo com o que nós temos aqui na palavra do nosso Deus. Então, primeira carta de João 4, eu vou ler só o versículo de 1 a 3 para iniciarmos, amém? Vamos lá. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Amém. Amém. Bom, irmãos, nós estamos no capítulo 4, e João, conforme nós já ouvimos, irmãos aqui à frente, compartilhando e lemos na palavra de Deus, parece que João repete muito os ensinos, Ele vai numa certa linha. Ele iniciou lá no capítulo 1, falando do que ele e os apóstolos testemunharam, viram com os seus olhos, e agora são as testemunhas. Depois ele entra no assunto do pecado, o que o Senhor Jesus veio para limpar as nossas vidas. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, E aí ele vai falando sobre a questão que não podemos, viver na luz e termos a prática do pecado. E a gente viu que João começa a mostrar que uma coisa é uma queda, outra coisa é uma prática. E se há uma queda, ele diz: filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis. Esse é o alvo, Esta é a obra que Jesus fez em nós. Salvação, eu gosto muito dessas 3 frases: salvação, libertação da condenação que o pecado traz na vida do homem. Santificação, libertação do domínio do pecado enquanto nós estivermos aqui. Então Deus, Jesus, sangue de Jesus, o Espírito Santo, esta palavra de Deus nos dá o poder de Deus para sermos libertos deste domínio que o pecado
tenta exercer sobre as nossas vidas depois que nós somos crentes, depois que nós cremos. O pecado está em nós, habita aqui na carne, e a santificação, essa libertação, esse processo do dia a dia, né? Para nos fortalecer, para nos dar graça, para vencermos o que o pecado tenta ainda exercer em nós. E a última frase que eu gosto muito é a glorificação. Quando nós partirmos, ou quando o Senhor Jesus voltar, nós receberemos um novo corpo. Este novo corpo é a glorificação, quer dizer, a libertação da presença do pecado em nossas vidas. Glória a Deus. Glória a Deus, porque na presença de Deus não entra pecado. E nós vamos receber esta obra que a salvação traz para nós. Vamos ainda receber esta obra, porque nós estaremos na presença de Deus com um corpo. Não vai ser alma, né? Mas um corpo. Como Jesus voltou aos céus em corpo humano, mas o corpo glorificado. Se ele foi glorificado pelo Pai, nós, pela sua obra também, para termos um corpo sem a natureza do pecado. E aí, a partir do capítulo 2, João, ele insiste em dois temas. Primeiro, ele começa a falar no capítulo 2, foi a primeira aula que o irmão Regis deu, sobre o anticristo, sobre, né, hoje, o anticristo vai ser um ser, uma pessoa, né, isso aí já é um outro estudo, né, que vai se estabelecer no mundo para uma oposição em todos os níveis, né, políticos, econômicos, social, contra Cristo, para enganar. Mas nós temos, João fala lá, os anticristos de hoje, que estão no nosso meio. E aí há uma identificação de comportamentos, né, de ideias, de pessoas até do meio evangélico, que falam de Deus, etc., que nós vimos isso, né, mas que estão distorcendo, que se opõem ao evangelho puro. E aí João também fala sobre amor. Você vai ver a partir do capítulo 2 que ele vai e volta, né? E aqui no capítulo 4, ele também retoma este tema. E nós vamos compartilhar sobre isso. No capítulo 4, esse tema maior, os desafios para o nosso tempo. Assim como esses irmãos aqui já estavam vivendo há tempo, né, sobre essa questão de profetas falsos, de ensinos falsos, né, nós observamos isso nas outras aulas, né, negando que Jesus era o Filho de Deus e assim vai. Né? Nós já tivemos exemplos aqui, posturas de homens, né, que se apresentam como esse servo de Deus que distorcem do que o Evangelho é. Mas aqui no capítulo 4, João está falando sobre esse espírito do anticristo. Então, nós vamos ver. Primeiro, João está falando no capítulo 4:1 para nós não darmos crédito a qualquer espírito. Ele é bem enfático. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. A palavra espírito aqui não é né? Não é o espírito, está sobre nós, não. A palavra espírito aqui é ensino, né? O espírito, conforme diz os textos bíblicos, o espírito da palavra, o ensino, né? Então ele está falando, olha, não descrédito ao espírito, não descrédito a
qualquer espírito, qualquer ensino. Lá no capítulo 2, ele estava falando de pessoas, homens, que estavam indo no meio da própria igreja, dos irmãos lá, para distorcerem o evangelho. Lá no capítulo 2, seriam pessoas, homens, mulheres, que seriam identificadas como os falsos mestres. Mas aqui no capítulo 4, ele vai mais além. Não é a questão de pessoas, é a questão de ensino. E aí nós precisamos estar atentos. Se ele foi enfático, de uma forma bem forte, não descrédito a qualquer espírito. Quer dizer, é uma postura de vigilância. Vamos ver então. A igreja de Cristo não pode ser crédula. Ela não pode ser acrítica. O que é acrítica? É uma igreja que não tem uma certa crítica sobre aquilo que está sendo ensinado. Nós temos que ser crédulos. Ela não pode dar crédito àqueles que falam em nome de Deus sem trazer integralmente a doutrina de Deus. E o apóstolo João está sendo bem, não descrédito, quer dizer, nós temos que estar atentos. E às vezes nós, como igreja, somos às vezes ingênuos, né? Com essa vida de crer, de fé, de ter medo, né? Não, eu não posso, uma frase que foi usada, está sendo usada até hoje, né? Você não pode julgar. Jesus disse, não julgueis para não ser julgados, mas num outro contexto. Aqui João está falando, olha, vigiem, não deem crédito. E aí ele vai mais além. Depois ele fala, uma ordem expressa, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Vamos ver aqui. Provar, testar a mensagem com a verdade apostólica para saber qual é o espírito que está por trás dela. E aí ele vai além. Duas esferas aqui que ele apresenta no versículo 2 e 3. Duas esferas espirituais. Primeiro, o domínio do Espírito Santo. Depois, o domínio do diabo. O Espírito Santo habita nos filhos de Deus. Lá no capítulo 3, 24. Aí, um versículo antes. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Então, nós, não como somos os bons, mas pela graça de Deus, Ele nos deu o seu Espírito Santo, e esse Espírito Santo que habita em nós é a sabedoria de Deus, é o conhecimento de Deus para nós estarmos provando os Espíritos. Então, ele está mostrando aqui que o espírito do diabo vive nos falsos profetas. Ele imita a iluminação divina, inspirando falsos profetas e mestres. Ele faz isso, usando falsos profetas e mestres, com essa iluminação, da mesma forma que o Espírito Santo iluminou, inspirou João a escrever isto, e também toda a Bíblia. O diabo, ele não cria, o diabo, ele copia, porque quem é criador é só Deus. E aí ele pega, se Deus ilumina, inspira os seus profetas para falarem da parte dele, eu vou inspirar, eu vou iluminar os homens, os falsos mestres, para que eles estejam enganando o povo do Senhor Deus e o homem. E aí nós temos que estar atentos, né? Precisamos ser os crentes bereanos. Lá em Atos
17:11, abra aí, você que já conhece o texto, ok, mas vamos ler, né? Fala sobre esses crentes que quando Paulo chegou lá, ok, anunciando, ensinando, perfeito. Mas aí eles no capítulo Atos 17:11, ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Então, essa questão de provar o Espírito não é o nosso coração ser tomado por uma incredulidade referente àquilo que está sendo ensinado, porque aqui diz que quando eles ouviram os ensinos de Deus através de Paulo, eles tomaram aquela palavra com a avidez, mas passaram pelo filtro, pela palavra de Deus que eles tinham. Quais eram essas palavras? Os salmos, os profetas. Então, essa questão de provar os espíritos não é nos levarmos ao extremo de termos um coração e uma mente questionadora, colocando dúvida, mas passando pelo crivo. E o povo de Deus pode estar sendo enganado muito nos nossos dias, porque às vezes nós temos esta fé crédula. Tudo que se apresenta em nome de Deus, ou muitos ensinos, muitas posturas referente a assuntos que envolvem nós hoje, nós temos que ter o crivo. Não se deve confundir a fé cristã com credulidade. Precisamos julgar os profetas, precisamos passar por tudo que ouvimos pelo crivo da palavra de Deus. A fé verdadeira examina o seu objeto antes de depositar confiança nele. Que o objeto é esse? O ensino, as ideias, né? As posturas. Há uma urgente necessidade de discernimento entre os cristãos. É isso que João está falando aqui. Irmãos, tenham discernimento. E nós hoje precisamos buscar isso na minha vida e na sua vida, porque as coisas vão entrando sorrateiramente. As distorções, elas não vêm de uma avalanche, ela vai entrando sorrateiramente. E nós precisamos desse discernimento. Eu acho que é o dom, eu acho que é a busca importantíssimo hoje nos nossos dias. Porque o Senhor Jesus mesmo disse, olha, tenham cuidado, vocês serão enganados. E aí, nossa geração perdeu o entusiasmo pela defesa da verdade. Eu vou dar um exemplo. Assim, é claro, nós temos críticas em relação ao pastor Silas Malafaia. Ele é grosseirão, ele é isso, ele é aquilo, a igreja dele e tudo mais. Mas é um dos pastores que dá cara para bater nos nossos dias. Com todos os defeitos dele, com todas as posturas, mas ele, pelo menos, tem se colocado, se a intenção dele é uma projeção no Brasil, Deus julga e Deus vai julgar ele. Se a intenção dele é, eu sou isso, eu sou aquilo, mas ele se coloca na mídia, ele vai nos embates contra esses ensinos, esse espírito de engano que nós estamos vivendo hoje. E nós precisamos, não como uma postura de briga, não como uma postura da carne,
Mas há uma necessidade como os profetas. Olha, se existisse hoje os Malaquias, os Miqueias, eram profetas que enfrentavam os reis. Elias, ele ficou numa situação difícil porque ele enfrentou o rei Acabe. E nós temos medo dos homens da capa preta, né? Nós temos medo do que podem fazer. Será que isso não é uma intimidação? Será que nós não estamos engolindo esse espírito de engano, de medo, de não defendermos a verdade de Deus? Isso tem um preço a ser pago, né? Então João está falando, olha, nós temos que defender, nós temos que ter uma postura. Eu vou falar, claro, irmão, eu fico indignado. As nossas denominações, batista, presbiteriano, metodista, Assembleia de Deus, nós somos um povo desunido, e a verdade do Evangelho está aí sendo pisada. Era para nós estarmos unidos, para irmos à mídia, para anunciarmos o que o Evangelho é. Sim, estamos fazendo individualmente. Ok, tem os seus efeitos, tem as suas bênçãos, tem o seu alcance. Graças a Deus. Por exemplo, a Igreja Batista tem um trabalho maravilhoso lá em São Paulo, na Cracolândia. Essa semana eu vi vídeos. No Teatro Municipal, um evento que foi feito, um coral dos homens libertos, lindo, uma orquestra, o teatro cheio, louvando a Deus, cantando Eu sou livre, homens libertos, glória a Deus. Eu vi também que a Igreja Batista tem uma carreta enorme. Eu vi um vídeo chegando na ilha do Marajó, uma coisa enorme, não sei quantos truques lá. Uma obra social maravilhosa. Chegam, estacionam, então abrem ali, tem médico, tem dentista, maravilhoso, e muitos outros fazem isso. Mas eu estou falando sobre uma postura de defesa do Evangelho como um corpo, uma presença que se expõe. Nós cremos isso, nós defendemos o que o Evangelho é. E nós, mais assustador do que a pregação herética dos falsos mestres, é o silêncio dos profetas de Deus. Ok? Aí João dá um esclarecimento necessário. Capítulo 4, 2 e 3. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo, ele veio em carne, é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. O espírito do anticristo já opera no mundo. João está falando, nós temos que ver a diferença. Irmãos, por favor, também, não quero dar aula sozinho, compartilhar o estudo, tá? Pode levantar a mão, compartilhar, porque eu não tenho essa metodologia de instigar os irmãos, tá? Desculpem, mas eu vou expondo, e aí você levanta a mão e fala aquilo que está sendo compartilhado. Então, João, ele está falando que esse espírito, ele diz, já opera no mundo, esse espírito do engano, o espírito do erro. Capítulo 4, 6 aqui, ele fala isso: nós somos de Deus,
Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. O espírito do erro que opera na mente das pessoas. Vamos sair da esfera de interpretação bíblica. Os falsos mestres que interpretam errado se Jesus veio em carne ou não. Vamos olhar para esse espírito do erro dos nossos dias. Liberação de drogas. Na minha visão, pobre, pequena, isso é um espírito anticristo. Se você já teve alguém da sua casa com essa escravidão, que coisa triste. Aqui em Ribeirão, onde eu fui pastor no Ipiranga, era ao lado de uma comunidade. Que coisa triste. E você vai, e você investe, e você leva para casa, que trata, e é uma luta. Isso é um espírito do erro, espírito do anticristo. Essa semana eu vi um vídeo de uma médica, que ela falou, uma pessoa lá que trabalha nessa área, foi lá e fez uma entrevista. Você não quer ajuda? Eu falei, eu quero. Você, qual é a sua história? Eu sou médica. Se você olhar para ela, um trapo humano, mas a sua família que abandonou você, não, eu que abandonei com 4 filhos. Eu sou médica. E aí, como você vive hoje a hoje, eu me prostituo, que é para ter dinheiro, que é para comprar crack. Para mim, desculpe, irmão, não estou usando aqui temas políticos, mas para mim isso é espírito do anticristo, para destruir o homem. E outras coisas mais, questão do aborto, questão de ideologia de gênero. O homem está sendo enganado de uma tal forma que o homem está sendo irracional. Você vê. Eu vi 2 irmãs com o mesmo homem. Ele namorou uma há muito tempo atrás, aí deixou. Aí conheceu a irmã, sem saber que era irmã da primeira lá, se casou. Depois de muito tempo viu, viu que era irmã, ainda amava a outra antiga, então as duas resolveram, não, então vamos compartilhar o mesmo homem. Espírito do engano. E aí você vê, muitas outras coisas aí. Isso é espírito do engano. Você vê pessoas completamente deformadas, pessoas foram criadas à imagem e semelhança de Deus, pessoas lindas, bonitas, com uma vida pela frente, mas você vê a deformação, esse espírito do engano. E nós que temos o espírito da verdade, nós temos que pedir a Deus graça e lutar com as armas espirituais. Por trás de cada profeta está um espírito, e por trás de cada espírito está Deus ou o diabo. Antes de podermos confiar em quaisquer espíritos, precisamos prová-los se procedem de Deus. O que importa é a sua origem. Que origem tem esse espírito, tem esse ensino? Qual é a origem? Se a origem é de Deus, então aceita e confirma de acordo com os ensinos dos apóstolos, dos ensinos de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Ok, vamos lá. Aí João fala de um contraste, a partir do versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eles
procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, ele começa no capítulo 4 falando, né? Não dar crédito, um alerta, uma ordem, e agora ele fala, ele esclarece, né? O espírito do erro está hoje nas mídias, nas redes sociais, nos livros, nos conceitos, né? Mas ele fala que há um contraste. João faz uma transição dos falsos profetas para os verdadeiros crentes. Os falsos profetas são governados pelo espírito do anticristo. Os verdadeiros crentes procedem de Deus, são de Deus e são habitados por Deus. Amém? Ele está falando, filhinhos, vós sois de Deus. Então, se nós somos de Deus, nós temos poder de Deus, presença de Deus, sabedoria de Deus. Nós temos a verdade de Deus em nós. E nós temos condições para vencer o espírito do engano. Porque ele fala, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A gente usa esse versículo e não está errado, né? Quando nós travamos uma batalha espiritual, maior é que está em nós do que aquele que está no mundo, ok, amém. Mas João está falando daquilo que nós somos em Deus para não aceitarmos o espírito do engano. Aquele que está em nós é maior do que esse espírito de engano, do que esse espírito do erro, do que os espíritos do anticristo que está no mundo. Então ele fala, os verdadeiros crentes procedem de Deus, são de Deus e são habitados por Deus. Os verdadeiros crentes vencem os falsos profetas, porque o Deus que neles está é maior do que o espírito do engano que habita nos falsos profetas. Então, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é o que está em nós do que aquele que instrui pessoas para levarem os outros ao espírito do engano. Maior é o que está em nós do que todos esses ensinos, toda essa influência que leva o homem a se desviar de Deus. Porque nós vimos esses dias que aqueles que estão em Deus vencem. Olimpíadas. Eu não me recordo, se você se recorda, por favor, levanta a mão. Não, pastor, teve, mas eu não me recordo, eu não acompanhei assim, dia a dia, mas os flashes, as mídias sociais, o negócio de esporte, né? A quantidade de atletas testemunhando de Jesus Cristo, não apenas na nossa pátria, mas fora. Atletas de vários países. Por quê? O Espírito da verdade que está em nós tem o poder de Deus para enfrentar o espírito do engano. Não é um enfrentamento de eu sou santo, eu sou melhor, eu sou salvo e você vai para o inferno. Não é isso. Mas é não deixar de falar daquilo que nós vimos e daquilo que ouvimos. Não é verdade, irmãos? Eles testemunharam, um atleta mesmo falou, se o COI cancelar a minha medalha, porque eu testemunhei de Jesus, pode, porque o que importa é que nós temos o Espírito da verdade. Amém, irmãos? Isso nós devemos abraçar em nossas vidas. Não vou falar uma coisa agora para enaltecer, mas uma vez eu ri muito com a Cássia, né? A Cássia, né, tem aquele jeitão dela. Então, uma pessoa ligou e bababá,
quero marcar, ok, marcou, chegou lá, prazer, tal, Cássia, prazer, tal. Aí, para encerrar a história, ele tem a opção sexual, homo. Falou, Cássia falou, meu filho, eu não vou poder atender você, porque psicologicamente eu posso tratar dos conflitos que você tem, mas eu creio naquilo que Deus criou, homem e mulher. E aí foi falando com ele. Aí no final ele olhou para ela, amei você, é isso que eu preciso. Aí ela ficou algum tempo com ele lá, mas aí ele foi morar em São Paulo, e ele não queria fazer online, porque ele queria presencial, e aí a Cássia indicou uma outra serva de Deus lá, que a gente conhece, aí depois eu não sei a história. Mas é isso aí, a gente tem medo. Posicione-se com amor, com a verdade de Deus. Amém, irmãos? Posicione. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Vamos lá. Alguém quer falar aí, compartilhar? Por favor. Sim. Sim. Aham. Sim. Verdade. Não, o irmão Antônio está falando, para quem não conseguiu ouvir, que a gente tem que tomar cuidado com as emissoras, com os programas, e realmente, né? A gente vê a deteriorização, né, do homem através dessa influência, né? Até traição, o uso de drogas, rebeldia, né, de filhos com pais, e assim vai, né? Então é muito bom, nós temos que estar atentos. Sim. Ah, sim, também, aquilo que a gente falou, né? É o filtro, né? Está falando sobre os programas evangélicos também, existe uma necessidade de filtro, né? De estarmos, né? Você pega a Bíblia, sabe aquele filtro melita, né? Então você pega a Bíblia, você filtra, aí Deus vai te dar o que é da verdade e Deus vai te resguardar. Amém? Vamos lá, vamos para frente. Uma procedência distinta. Os falsos profetas são do mundo, eles tiram seus princípios, os cuidados deles, os objetivos e a existência no mundo de hostilidade contra Cristo. Pensamentos satanicamente inspirados são atraentes para as mentes mundanas. Apóstolo Paulo, você conhece esse versículo? Nós temos essa mente de Cristo. Essa mente, realmente, né? Eu gostaria de ter toda a mente de Cristo, né? Sabedoria, mas o pecado aqui e outras coisas, né? Mas a mente de Cristo é nós termos esse discernimento, né? Jesus, ele era Jesus, é claro, mas ele discernia o coração do homem, né? As intenções, discernia as palavras, usando os homens lá, usando até a lei. E nós temos que buscar essa mente de Cristo em nós, né? Inteligência é a capacidade de aprender. E sabedoria é a capacidade de saber viver. Então nós temos que ter esta sabedoria de Deus, amém? Saber viver de acordo com o que Deus é e o que Deus quer para nós. Os falsos profetas procedem do mundo, os verdadeiros crentes procedem de Deus. Então, nesses versículos aqui 5 e 6, ele está falando desses
contrastes, né? Nós procedemos de Deus, pela graça de Deus, pelo Espírito Santo, e eles procedem, né, do diabo. As ovelhas de Cristo ouvem a sua voz, aqueles que são da verdade ouvem o testemunho da verdade. O mundo é governado pelo espírito do erro e não pelo espírito da verdade. Vamos pedir a Deus graça, esse maior que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós somos dele, nós temos o Espírito Santo, nós temos o amor de Deus, nós temos a graça de Deus, nós temos o poder de Deus para dissiparmos, para levarmos o homem a não ser engolido pelo espírito do engano. Individualmente, ok. Se não tem havido algo de massa, embora em muitos lugares, né, tem sido, nós temos visto no mundo flashes de avivamentos, principalmente com os jovens, né? Na França mesmo, nesses dias lá, nós vimos vídeos de multidão de jovens louvando a Deus, né? Individualmente, eu tenho a graça de Deus na minha vida e eu posso influenciar para que esse espírito do engano seja vencido. Amém? Vamos lá para uma outra parte. Agora, o versículo 7. Aí, do versículo 7 até o versículo 12, João vai falar que o cristão é conhecido pelo que crê e pelo amor. Essa é a base. No capítulo 3, aí, do versículo 23, ele fala: ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Então, duas bases. Primeiro, crer, e depois, o quê? Amar. Um certo pastor, ele estava pregando a mesma mensagem, domingo a domingo. Vamos abrir. Aí o pessoal já sabia, abria. Aí já começa, né? Esse pastor não está muito inspirado. Esse pastor, ele não estuda. Esse pastor, ele não ora. É a mesma mensagem. Até que alguém chegou para ele: pastor, por que já tem vários domingos que o pastor prega essa mesma mensagem? Porque nós precisamos viver essa mensagem. Então, enquanto nós não estivermos vivendo, eu vou pregar essa mesma mensagem. E me parece que João é o tipo, ou esse pastor, ele copiou João, né? Porque João não se cansa de falar, é de amor, né? Desde o capítulo 2 até o 5 ele vai falar, né? Anticristo, espírito de engano, amor. Fé, aqueles que creem também amam. Essa é a base, né? O cristão, ele é conhecido pelo que ele crê. E nós temos que saber o que nós cremos e viver isso, né? E o cristão é aquele que é conhecido pelo amor. Então, no capítulo 3, 22, ele fala: a fé e o amor são os pilares da sua vida cristã. É a base, fé e o amor, certo? Essa é a terceira vez que João retoma e aplica o tema do amor. Mas se nós formos olhar, vamos ver um resumo de João aqui nessa carta falando sobre amor. Vamos lá. Primeiro ele fala aqui no capítulo 4, 8, que Deus é amor. Você já sabe disso. Versículo 17 também. Nisto é em nós a perfeição do amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança nele. Porque, segundo ele, também nós somos neste mundo, no amor não existe medo, etc. Ele nos amou em Cristo. Versículo 10 aqui, né?
Nisto consiste o amor, em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Vejam, que ele sempre volta a esse tema, né? Amor, nós somos de Deus, nós somos filhos de Deus, Jesus é a propiciação, é aquele que nos lava dos nossos pecados. Ele continua a amar em nós e por intermédio de nós. Deus continua a amar em nós e por intermédio de nós. Então, no capítulo 4 e 12, né? Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é aperfeiçoado. Então, ele vai falando de novo desse amor. Mas nós vamos ver aqui. Primeiro, lá no capítulo 2, versículos 7 a 11, ele fala que o amor é apresentado como prova da comunhão com Deus. Então, nessa parte que ele enfoca do amor de Deus por nós, do nosso amor para com Deus, ele enfoca no sentido de que, se você ama, você está na luz. Se você odeia o seu irmão, você está nas trevas, ok? Se lembram? Né? Então, ele enfoca o amor é apresentado como uma prova de que nós somos de Deus, que nós temos vida com Deus, que nós ouvimos Deus, que nós obedecemos a Deus, que nós oramos a Deus, que nós temos essa ligação com o Senhor Deus. Já no capítulo 3, de 10 a 14, ele mostra o amor como prova da nossa filiação, né? Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então, se eu sou filho de Deus, eu amo, né? O amor é uma questão de morte ou vida. Se eu odeio, morto, não recebeu a vida que Jesus, ou não está com essa comunhão com o Senhor Deus. E, irmãos, a gente precisa estar atento, né? Porque a mágoa seria uma semente para o ódio, né? Você tem uma discussão, você foi injustiçado no seu trabalho, na sua casa, na própria igreja, isso traz uma mágoazinha, e se essa mágoa vai crescendo e você vai convivendo com essa situação e pode desembocar em ódio, né? Bom, aí no capítulo 4 aqui que nós vamos ver, que é lindo, eu achei lindo, irmãos, isso. Amor é prova da nossa participação da natureza de Deus. Olha aí no capítulo 4, 7. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor de Deus, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Que dádiva, né? Deus permanecer em nós. E que dádiva, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele fala isso. Nós somos coparticipantes da natureza de Deus. Que amor de Deus, não é, irmãos? Eu, um pecador, inimigo de Deus, não importa se nasci lá num lar, vivi no meio religioso, mas naquele instante que eu criei em Jesus, que eu entreguei a minha vida, que eu me converti, naquele instante, pela graça de Deus, pela união mística,
que Jesus me proporciona com o Senhor Deus, e eu passo a ser participante da natureza de Deus. E João está falando isso agora, irmãos. Vocês vão passar por lutas, né? Não escreveu isso, mas o contexto daquela época era este, né? Perseguição, aflição, perdas, angústias, dores. Mas, amados, vocês permanecem em Deus e Deus permanece em vocês. É essa participação da natureza. Quem se encontra em união com Deus por meio da fé em Cristo, compartilha da sua natureza. Por isso temos, vamos lá, para sermos objetivos, o imperativo do amor. Se eu tenho essa participação, se a natureza de Deus está em mim, porque eu recebi esta obra do Senhor Jesus, eu fui unido a Ele através da obra que Jesus fez, nós temos esse imperativo do amor, né? Amados, amemo-nos uns aos outros. Depois ele fala da procedência do amor. O amor não é gerado por nós, é fruto do amor de Deus antes pela minha vida. Eu li uma frase essa semana que a cruz não proporcionou o amor de Deus na minha vida, mas foi o amor de Deus que proporcionou a cruz pela minha vida. Não é porque Jesus cumpriu com o plano de Deus que Deus passou a amar a minha vida quando eu criei nele. Mas o amor foi antes da cruz. A palavra de Deus diz que o amor foi antes da fundação do mundo, pela onisciência de Deus. Amém, irmãos? Então, procedência do amor vem de Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, por Deus é amor. Até mesmo o amor da mãe para com o filho, do filho para com o pai, isto é fruto da imagem e semelhança de Deus. Não é verdade? A manifestação do amor de Deus por nós, Ele enviou o seu filho, quer dizer, algo visível. A manifestação do nosso amor aos outros, versículo 11, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Não é verdade, irmãos? É mais fácil você desprezar do ponto de vista da carne, né? É mais fácil você não se importar, é mais fácil você, né, odiar no sentido da carne do que amar. Que amar é difícil, né? Que amar é doar-se, é renúncia. Os pais têm uma participação importantíssima, mas a mãe, a irmã da Cássia do meio, a última gravidez dela, falou: Samuel, um dia, depois de alguns meses grávida, eu acordei, eu fui escovar dente e um dente caiu. Assim, plic. Aí ela foi a uma médica e falou: não, meu irmão, isso aí é da sua gravidez, porque você está perdendo cálcio. Então, aí um dente que foi assim, então você tem que repor um pouco de cálcio, algumas coisas lá, quer dizer, doação, né? Para a filha ter os seus ossinhos, ela teve que doar dela. Esse é o amor de Deus, né? É o amor de Deus. O aperfeiçoamento do amor de Deus em nós, que nós não sabemos amar. Às vezes o nosso amor é por interesse, às vezes o nosso amor é por causa do pecado que habita em nós, né? Do que o outro pode me oferecer. Não. Por isso que o amor de Deus precisa ser aperfeiçoado em nós. Eu preciso aprender. Eu creio que assim como os apóstolos pediram a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Na terceira carta, no
terceiro livro de Samuel 1:1, aí já é engano, viu? Eu acho que a gente tem que escrever: Senhor, ensina-nos a amar. É claro que o Espírito Santo que está em nós, o seu fruto é o amor, mas ensina-nos a viver este amor. Amém? Vamos encerrar. Opa. Permanecer, prova da nossa união com Deus. Agora, do versículo 13 até o 21, ele vai bater nesta treca. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em nós. Nós temos que renovar e bater na tecla da sua vida, da minha vida. Eu vou lutar, eu vou viver com graça, não como um desgaste, mas como uma bênção, contra tudo aquilo que tenta impedir que eu esteja permanecendo em Deus. Porque esta é a chave da nossa vida. A nossa união espiritual com o Senhor Deus. A permanência em Deus, antes de ser uma emoção, é uma convicção. Creia nisso, irmão, né? Nós vivemos muito em um tempo que se dá muito valor para emoções. É claro, a gente tem essa parte do nosso ser. Mas alimente a sua vida, porque você permanece em Deus pela sua convicção, pela sua certeza. É o que diz lá em Hebreus. A fé é o quê? É emoção? Não, a fé é convicção, é certeza. Aqueles que permanecem, depois de você ler esse texto com calma, receberam o Espírito de Deus, testemunham que o Pai enviou seu Filho como Salvador, confessam que Jesus é o Filho de Deus, têm plena consciência do amor de Deus. Isso daqui é uma chavezinha para você, naquele momento de dúvida, de angústia, de setas do inimigo. Eu creio que nós temos que, de vez em quando, olharmos para o espelho, quando você vai ver essa pessoa bela que você é. E você é, porque você é a imagem e semelhança de Deus. E você renovar isso que você recebeu da obra de Jesus Cristo. Eu creio em Jesus Cristo. Eu creio na palavra de Deus. Eu tenho o Espírito Santo. O maior é aquele que está em mim. O engano não vai colocar na minha mente aquilo que não pertence a Deus. Nós temos que, de tempo em tempo, renovar as nossas convicções de fé, irmãos. Porque a batalha é grande, não é, irmãos? É uma luta diária, é pressão, é angústia, é dor, é filho doente, é alguém que você perde, é incredulidade, é injustiça no seu trabalho, tanta coisa. E isso vai abatendo a nossa vida. Então nós temos que olhar para o espelho e falar: olha, eu tenho o Espírito Santo, eu testemunho que Deus enviou o Senhor Jesus para morrer no meu lugar. Renovação do seu credo. Amém? Renovação. Sem o Espírito Santo, as nossas mentes ficam em trevas e os nossos corações frios. Né? O Espírito é fogo, é o que aquece. Né? Somente o Espírito Santo pode iluminar as nossas mentes para crermos em Jesus e aquecer os nossos corações para amarmos a Deus e uns aos outros. Foi aquilo que a gente já falou, né? De nós mesmos a gente não ama, porque às vezes, né, você encontra uns que é difícil de você amar, né? Você estende a mão, você ajuda, você ama e tal, bababá, com a sua oração, com a sua vida, com o seu interesse, e você aconselha e você vai e aquela pessoa às vezes puxa o seu tapete e aí acontece muitos danos, né? Mas nós
temos o poder de Deus para que nós estejamos amando conforme Deus ama. Não podemos amar a menos, eu errei na frase aí, tá? Não podemos amar a menos que Deus esteja em nós e nós nele. Só Ele estando em nós e nós em Jesus, em Deus, que nós temos o poder para amar. Não podemos amar a menos que Deus esteja em nós. Sem Ele, nós não amamos. Sem Ele, nós às vezes podemos ser até hipócritas, né? A permanência de Deus é a raiz e o amor, o fruto. Eu achei essa frase linda também, né? Quando a gente permanece em Deus, nós criamos raízes em Deus e o amor é esse fruto que nasce. Não amamos a parte de Deus, né? Deus lá e eu aqui. Então aí eu vou amar, mas Deus lá, não. Eu só consigo amar se Deus estiver em mim. Eu só consigo amar se eu busco a Deus. Eu só consigo amar se eu vivo com o Senhor Deus. Eu só consigo amar se eu ouço Deus. Eu só consigo amar se o sangue de Jesus limpa a minha vida, né? Somos como a lua, que não tem luz própria, apenas refletimos a luz do sol. Jô, por favor, se eu estiver falando besteira aí na física, você levanta a mão, tá? Pode levantar. Mas, pelo que eu li, pelo que eu entendo, a lua não tem uma luz própria, certo? Quando você à noite vê a lua, o sol que está no outro hemisfério, porque quando aqui é noite, do outro lado é dia, então a luz do sol ilumina, passa pela lua, vamos dizer assim, e aí nós vemos a lua. A lua ilumina a terra durante a noite, não igual ao sol, é claro, porque o sol, ele reflete a sua luz na lua. Então, nós somos a lua e Deus é o sol. Nós só podemos... Tá certo, Jô? 10, hein, Jô? Não, tá lá, 10 para mim, viu? A fonte do amor não está em nós, mas em Deus. Só quando estamos unidos a esta fonte podemos transbordar do amor. O nosso amor a Deus e aos irmãos, o nosso amor é a âncora da nossa confiança no dia do juízo. Veja aí, eu achei isso muito forte. Versículo 17: nisto em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós podemos usar o verso 18, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, você sabe de cor, para os nossos medos, né? Você está sendo oprimido pelo medo, então o amor de Deus, que Deus está com você, você tem força, você é protegido, né? Eu não vou mais andar de avião, né? Porque isso aí que aconteceu, então eu estou com medo, mais medo ainda, né? Não, mas o amor, ele lança fora, amém. Mas João está falando que esse amor lança fora o medo naquele dia que a gente vai se encontrar com o Senhor Deus. No dia do juízo. Se eu permaneço em Deus, se eu tenho essa obra de Jesus, não tenha medo daquele dia. Porque você vai estar o quê? Selado pelo sangue de Jesus. Amém? Então, João está falando, olha, no versículo 17, nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Esse amor de Deus em nós e a permanência da minha vida em nós não me dá o medo de chegar na presença de Deus.
Por isso que muitas pessoas falam, será, até crentes, será que quando eu chegar lá na presença de Deus, realmente eu vou ser salvo? Meu querido, creia e viva para que você esteja lançando fora este medo, né? O perfeito amor lança fora o medo. Quando nós chegarmos na presença de Deus, tem o julgamento das nossas obras, ok, mas você não vai ser lançado fora, e nós não podemos viver a nossa vida com esse medo. Nós temos que viver com certeza, amém? O nosso amor é a âncora da nossa confiança no dia do juízo. Por isso que João bate tanto em amor, né? Tantas áreas que esse amor alcança a minha vida e a sua. Que coisa mais profunda. O verdadeiro amor não é inseguro, ele lança fora o medo. O amor não é regido pelo tormento, mas governado pela confiança. Não temos medo de Deus, mas amor. Aqueles que têm medo de Deus se afastam dele atormentados, mas aqueles que o amam aproximam-se dele e se deleitam nele. Você é amado de Deus. Por isso que João fala, filhinhos, amados meus e de Deus. Assim como a fé e a dúvida não podem caminhar juntas, o amor e o medo também não têm nada em comum. Como é que eu posso viver com Deus, falar que Ele é meu Senhor, falar que Ele morreu pela minha vida, eu creio nele, e ter medo de se apresentar a Deus? Mas Amós, né, fala, prepara-te para te encontrares com o Senhor Deus, né? Esse preparo é viver na permanência com Deus. Medo pode significar pavor ou reverência e respeito. Mas o medo aqui que João fala é esse pavor de Deus, esse medo de Deus. Você não tem medo de Deus, não pelo seu mérito, mas por aquilo que você tem de Deus na sua vida, amém? Vamos encerrar. Medo do julgamento. Quem sente medo normalmente tem algo no passado que o assombra, algo no presente que o perturba, ou algo em seu futuro que o faz sentir-se ameaçado. O que crer em Jesus não precisa temer o passado, o presente e o futuro, pois experimentou o amor de Deus, e este amor está sendo aperfeiçoado em sua vida a cada dia. O passado volta com cobranças, né? Você creu em Jesus, mas aquilo que você viu lá, aquilo que você fez lá, o presente traz os nossos medos ou as nossas angústias. O futuro, né, a Deus pertence. Mas o que crê em Jesus não precisa temer o passado, o presente e o futuro, pois experimentou o amor de Deus, e este amor está sendo aperfeiçoado em sua vida a cada dia. Amém? O nosso amor a Deus e ao próximo é uma resposta do amor de Deus por nós. É o que João fala aqui, para encerrar no versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, quer dizer, a fonte do amor, né? O nosso amor a Deus e ao próximo é uma resposta do amor de Deus. Ele que gera esse amor em nós. E aí ele vai mais além, falando que o nosso amor a Deus precisa ser provado pelo nosso amor ao próximo. Não amemos de palavras apenas, né? Mas de fato. O nosso amor a Deus e aos irmãos não pode ser desconectado. Versículo 21, ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Se eu falo que eu amo a Deus, este amor também atinge
os meus irmãos, as pessoas, né? E a gente olha por tantas coisas que acontecem no mundo, né? E a gente fica falando, Senhor, como é que eu posso fazer alguma coisa? Né? A gente olha para essas pessoas, nessa condição de vida. Em julho, tive a oportunidade de ter um contato com uma vereadora que é crente, e ela é